Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez com uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. E hoje nós vamos refletir um pouco nos Salmos de número 40, que está escrito assim: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino a Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Vou ler até aqui, mas nós vamos ler alguns versículos daqui a pouco. Mas eu quero, dentro destes salmos, nós podemos ver aqui que o salmista Davi, ele fez dessas palavras um louvor, uma petição. Ele estava agradecendo a Deus por Deus ter ouvido o clamor dele, por Deus ter tirado ele de um lamaçal, de um charco de lodo. Deus colocou ele num lugar amplo. E no versículo 8 fala assim, deleito-me em fazer a tua vontade. Ou seja, Davi, ele entendeu que em meio àquela situação difícil, ele estava, vamos dizer, no fundo do poço. Mas ele ali, ele esperou com paciência e ele entendeu que o Senhor estava com ele. No fundo do poço, a presença de Deus tem que ser real na nossa vida. De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão agora no fundo do poço. O que é esse fundo do poço? Pode ser muitas coisas. Você pode estar se sentindo no fundo do poço por causa de uma perda, por causa de talvez uma dívida, uma enfermidade. Eu não sei qual é a sua situação que está te levando a estar no fundo do poço. E todos nós já passamos por isso, ou estamos passando, ou vamos passar de estar no fundo do poço, de estarmos em uma situação difícil. Porque o fundo do poço é lugar, sabe de quê? De solidão. É um lugar de vazio. Fundo do poço é um lugar que a pessoa sente sozinha, triste, abandonada, ou seja, desprezada. Quando nós chegamos nos Salmos de número 42, o salmista ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Porque Davi, ele já sabia, ele tinha convicção que em meio a todo esse sofrimento, Deus se faz presente. O nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ele quer que nós depositamos nele a nossa fé, a nossa confiança. Olha, a sensação que Davi, ele sentiu ali no fundo do poço, é que ninguém, ou seja, nada mais tinha sentido na vida dele. Ele estava sem esperança. Ele estava, à sua vista, estava tudo bloqueado, ou seja, ele estava numa sensação de prisão, porque afinal de contas, ele estava ali fugindo de Saul. Ele era um guerreiro, ele ia para as cavernas esconder e ele fugia dos seus inimigos
o tempo todo. E ele fala aqui, olha, no versículo 5, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciar deles, falar mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, os holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Então diz, eis aqui vejo o rolo, né, do livro, né, que de mim está escrito. Então Davi sabia que Deus estava ali contemplando ele o tempo todo. E ele vai falando com o Senhor, ele vai discorrendo, né? E ele fala, Senhor, eu preguei, né, na congregação a sua justiça, eu não escondi a tua justiça, Senhor. Tipo assim, onde eu passo, eu sei que o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é um Deus zeloso. Então Davi, ele estava ali contando o que ele viveu. E ele fala com o Senhor, livra-me, Senhor, dos meus opressores. Senhor, ser o meu auxílio. Entendeu? E ele fala com o Senhor para que o Senhor venha livrar ele dos inimigos que estavam se levantando contra ele. E nós podemos ver, amados, que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é maravilhoso. Então, às vezes, nós falamos, Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, o meu coração está magoado. Senhor, a minha mente está confusa. Mas nós sabemos, assim como o salmista, ele tinha passado por aquela situação, mas ele falou assim, olha, eu esperei com paciência. Eu estava no fundo do poço. Mas eu acreditava naquele momento, por isso eu esperei em Deus e o Senhor me ouviu e me tirou de lá. Deus, agora, nesse momento, Ele tira você de onde você estiver, que está te prendendo, que está te aprisionando, que está te deixando triste, solitário, que está te afundando no poço. O Senhor tira você daí agora. O Senhor, aleluias, Ele é o nosso pastor, Ele tem a vara e o cajado, Ele tem o cajado para nos consolar e a vara para nos corrigir. Por isso é necessário orar, sermos cheios do Espírito Santo, aleluia, porque é o Espírito Santo que geme por nós com gemidos inexprimíveis. Colocar nossa fé em ação, ter esperança, porque o salmista ele termina esse Salmos 40, no versículo 17, ele fala, mas eu sou pobre e necessitado, contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus. Você crê nessa palavra? Porque o nosso Deus, Ele é fiel para fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos. Davi, ele estava no fundo do poço, mas eu quero falar para você, quanto mais perto você se achegar a Deus, mais livramento você vai receber. Deus te abençoe. Eu só peço em você, se essa palavra falou o seu coração, deixe nos comentários, sabe, o seu pedido de oração ou uma palavra direcionada. Talvez tem pessoas esperando você falar algo, algum testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado e ela também saia do fundo do poço, como você está saindo agora. Amém?